Um pilar é um conteúdo através do qual um criativo possa consumir e pós-produzir isso em vários formatos para vários canais. Todo mundo, sem exceção que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Cara, conteúdo de pilar é um conteúdo a partir do qual você consegue fazer um zilhão de pós-produções a partir dele. Um pilar é um vlog, igual a gente está fazendo. Disso aqui, cara, pode sair tanto o todo dele, quanto uma parte que eu falei alguma coisa interessante, quanto um compilado de partes, quanto o áudio dessa porra toda, tanto o áudio do todo, quanto o áudio das partes, quanto o áudio do compilado. Pode sair por uma foto, quando eu faço uma parada assim, e ele pode pegar o frame e usar isso para uma foto. Então, tipo assim, você pode... Um criativo pode consumir esse negócio inteiro e produzir um artigo sobre isso, pode produzir um artigo longo, um artigo curto. Então, um pilar é um conteúdo através do qual um criativo possa consumir e pós-produzir isso em vários formatos para vários canais. Então, isso é um pilar. Assim como os wallpapers, que tem dado super certo, inclusive a galera tira print direto, é uma estratégia de top of mind que leva as pessoas a lembrarem muito mais de você para consumir as outras coisas. Como é que funciona o wallpaper e a playlist? Cara, quantas vezes você acha que você desbloqueia o celular por dia? Umas 500. E assim, isso toda hora que você desbloqueasse, você visse o nosso nome. Então, isso é a estratégia de wallpaper e dá super certo, assim, última semana acho que dezenas de pessoas começaram a usar os nossos wallpapers, centenas de pessoas começaram, a gente já fazia isso lá atrás, dava muito certo. E é uma estratégia de top of mind monstruosa, o cara desbloqueia o celular 500 vezes por dia, 500 vezes por dia ele vê a tua logo e o teu nome. (11h56) 56, Enéas, bota o Enéas. Meu nome é Enéas, 56. Pra galera mais nova lembrar dele. Escapando do escritório aqui pra malhar na hora do almoço. Vamos nessa. A maioria das pessoas diz que quer, mas não tá fazendo por onde. É super curioso, saindo de uma reunião de liderança que eu tive hoje com 6, 7, 8, talvez 8 principais pessoas da companhia aqui, e a gente estava debatendo justamente isso. A importância de você ter uma estrutura e uma empresa que seja extremamente empática, paciente e cuidadosa, mas com as pessoas certas. E aí que tá o gap, é essa delicadeza, na verdade, são duas forças puxando de lados opostos, né? Você tem a empatia extrema, o cuidado com as pessoas, o carinho pelas pessoas, de um lado, mas outro lado você tem que criar um ambiente de altíssima entrega, de excelência, de performance. Então, como é que você balanceia essas duas coisas? E foi um debate maravilhoso ali com a equipe de gestão da agência, em que, se eu tivesse que trazer o resumo para vocês desse papo, é o seguinte: seja de fato extremamente empático com todo mundo, paciente com alguns e carinhoso com todos, mas quem são esses alguns que você pode ter empatia, paciência enquanto a pessoa está rampeando ou está aprendendo, né? São as pessoas que querem de verdade. E 99,9% das pessoas não quer de verdade. A pessoa vai sentar na tua frente numa reunião e vai falar que quer, vai falar que vai fazer mundos e fundos, vai falar que é ambicioso, que quer fazer isso, que quer fazer aquilo. E aí você olha a performance da pessoa, o comportamento da pessoa, e ela ainda não está entregando aonde precisa e está saindo do escritório às 5 horas da tarde e está saindo do escritório às 6 horas da tarde. Ela termina o dela, mas não levanta e pergunta se alguém precisa de alguma coisa, se ela pode ser útil, se ela pode co-criar com algum projeto para estar perto de um criativo que ela sabe que vai dar para ela o input, que vai colocá-lo num próximo patamar. As pessoas não fazem isso. Não fazem. E a empresa e a gestão e a liderança da companhia precisa estar muito atenta para conseguir distinguir quem tem gogó e quem lidera, por exemplo, e quem faz de fato as coisas que diz que quer. Muito curioso, a minha esposa, ela é médica, então ela trabalha em um hospital, e todos os dias, chega gente, pedindo atestado, fingindo que tá com alguma coisa, e é óbvio que tem gente que de fato tá. Mas eu diria que mais da metade, e não sou eu que estou falando, é a voz dela, a palavra dela, mais da metade das pessoas que vão lá pedir um atestado
Por exemplo, foi segunda-feira no Rio, feriado agora. Na quinta-feira, a quantidade de gente que foi pedir atestado lá e pedir para emendar na sexta e ter a cara de pau de falar, pô, doutora, porque aí, se você me dá a ausência hoje mais amanhã, eu consigo emendar no feriado e para mim ia ser ótimo. E juro por Deus, a pessoa fala isso, cara, sem vergonha, sem pudor, sem assim, cara, sem problema nenhum com essa falta de ética e de comprometimento. Agora, o curioso não é a pessoa estar desmotivada e querer faltar ao trabalho, assim, sinceramente, foda-se. O problema é que mais da metade dessas pessoas que têm esse tipo de atitude chega no trabalho e fala que não está sendo promovido, fala que não ganhou um aumento, fala que não tem perspectiva de crescimento, fala que trabalha numa empresa ruim. É lógico que a sua vida não está andando para frente. Disso, designer de stories. Eu sei que é uma tecla que eu canso de bater, cara, mas você que tá me acompanhando todos os dias, não vou dizer 24/7, porque a gente ainda não dorme junto, mas ainda, mas assim, eu tenho certeza que de alguma maneira existem alguns céticos ainda do outro lado da câmera achando que essa correria aí, mas pô, não é tão intenso, não tem como alguém fazer tanta coisa assim. Eu lembro quando o João começou a me acompanhar, eu tô falando tipo 2 anos atrás. Tipo, o que você falava que o meu dia parecia? Uma semana. Não era isso. Não era isso. Porra, João, aí você quebra o conteúdo. Você falava que o meu dia parecia que tinha 30 horas, porra. Tá. É muita coisa. Acho que foi no primeiro dia, né? Foi. No primeiro dia. E na época ainda era, época de Iron Man, e a gente, acordava 3h30 da manhã e, ia pedalar, ia correr, ia nadar, e o João acompanhava, ele chegava assim, 7h30 da noite, a gente tava no escritório, e ele virava pra mim assim, e falava, caralho, Rafa, essa porra desse dia tem 30 horas, cara. E é verdade. E eu acho que nos últimos 18, 16 meses, a única coisa que eu fiz foi substituir o que eu tinha de talvez 4, 5 horas de treino por dia, reduzir isso para 1 hora, 1h30 e adicionar essas 3 horas em trabalho. Então eu que trabalhava ali 12 horas de 7 às 7, agora eu trabalho 14, 15, 16, simplesmente porque fiz essa escolha, é o que me faz mais feliz. E aí acho que a gente cai até numa segunda cilada que o meu conteúdo arma para as pessoas, para quem vê de forma superficial e para quem não ganha tanta profundidade, que é uma coisa que eu desafio vários de vocês a tentarem conseguir aqui, que é, bicho, absolutamente ninguém precisa fazer o que eu faço. Assim, o João, eu te conheço, estamos há 2 anos, pelo menos 12, 14 horas juntos, de segunda a sexta, vários sábados, vários domingos, e eu te conheço profundamente. E eu sei que o que eu vivo aqui não mapeia para o que você quer para sua vida. E eu sei que você sabe disso. Então, assim, é extremamente errado o João, porque ele de alguma maneira me admira e acha interessante isso aqui, começar a se tornar um pouquinho igual a mim e começar a tentar viver da forma que eu vivo. Eu tenho certeza que isso não é o que maximiza a felicidade para ele. Então, assim, olhe de fora o que eu faço, achando bonito por ser uma pessoa que persegue os seus sonhos, que é verdadeira com o que quer para si, mas não tenta fazer parecido. Talvez você queira ser empreendedor, talvez você queira ser funcionário e, assim, talvez você queira ser um empreendedor que não mapeia para um sonho tão grande e bizarro quanto eu tenho. E eu juro por Deus, eu acredito que 99% das pessoas não vai ser feliz vivendo nos meus sapatos. Cada um tem sua história. Cada um tem sua história e eu vejo o João assim, tipo, eu sei que não. E é verdade, cara. Inteligência artificial, blockchain, big data, analytics e tudo isso, ainda assim é um mundo humano. Ainda assim, quem você quer impactar na ponta é um ser humano que tem medos, que ama alguma coisa, que tem paixão, que tem anseios, desejos, sonhos. E dentro desse ecossistema é muito do trabalho de uma empresa, de uma marca, atuar nesse campo emocional da pessoa. Sim. Os gatilhos emocionais. Isso, e em voz,
isso é super presente com temas que várias das pessoas aqui ouvindo talvez nunca tenham ouvido falar, como por exemplo, Sonic Branding, design conversacional. Sim. Cara, discorre um pouquinho na parte do criativo. Se tem uma lição que a gente tirou dos últimos 2 anos de execução aqui da agência, é que o criativo é a variável do sucesso. E sempre vai ser. Num mundo tão lotado de informação, a capacidade do seu criativo de se conectar com o ser humano que está dentro de uma plataforma dessa e causar um impacto emocional a ponto dele ter uma reação que promove os objetivos do seu negócio, esse é o jogo. Cara, não sei nem quanto que o João vai poder mostrar da conversa sigilosa de processo de investimento em algumas empresas que eu tô olhando, mas assim, eu acho que independente de não poder contextualizar exatamente o que era, adianto para vocês que é o mercado de esportes. E assim, estamos em 2020, se você ainda está confuso com a dinâmica de que hoje em dia tem equipes e jogadores que jogam CS, League of Legends, Free Fire, PUBG e assim, Hearthstone, todos esses jogos que têm arenas competitivas e que unem dezenas de milhares de pessoas, ou seja, a atenção do consumidor está diretamente lá. Se você está confuso de que isso é brincadeira de criança, você está muito errado. Esportes já é big business. Nos próximos 3, 5 anos, com a formalização de várias dessas franquias exatamente igual aconteceu com NBA, NFL e todos os outros esportes que são grandes drivers de negócio. Então, nos próximos 3, 5 anos, a gente vai ver a formalização dessas franquias no Brasil. Isso vai mudar de patamar o esporte. Tem atenção do consumidor em massa, é nativo pro aparelho que comanda as nossas vidas. Então, da mesma forma que, cara, os esportes que prevaleciam no formato rádio cresceram naquela época e o que tinha prioridade dentro da TV e era nativo na TV, foi priorizado nos últimos 50 anos. Hoje em dia, o esporte que é nativo ao ambiente mobile e à geração Z são os esportes eletrônicos. Então, atenção do consumidor em escala, um modelo sério o suficiente para trazer dinheiro real de grandes empresas. Atenção do consumidor em escala, assim, essa é a receita em cima da qual nos próximos 10, 15 anos o esportes vai virar uma tendência massiva que vai permear a vida de todos os seres humanos do planeta Terra. Presta a pegar a ponte aérea aqui para São Paulo. E sorriso de lado a lado na cara e é curioso, eu sei que a gente tá na véspera do Sisu, né, que é teoricamente uma decisão bizarra. Você fez Sisu? Na tua época não tinha. E lá atrás as pessoas te vendiam como, tem que acertar, é uma decisão mega importante. É curioso, cara, eu tô vendo aqui o João, vocês não conseguem ver, mas eu tô vendo ele fazendo sim, e é impressionante como eu discordo disso. Assim, eu não poderia achar a decisão do Sisu menos importante. Juro por Deus. É muito importante para os pais que, às vezes, criaram um projeto de vida durante 18 anos querendo que o seu filho se tornasse um médico, querendo que o seu filho se tornasse alguma coisa específica que preenche as inseguranças que os próprios pais têm sobre eles e o que eles querem falar, que os filhos deles fazem. O meu filho é médico, meu filho é... Foda-se! Então, assim, primeira coisa, é zero sobre essa escolha. Conheço toneladas de pessoas que foram lá e escolheram a profissão dos sonhos, fizeram a escolha certa, mas depois não executaram em cima. Então, assim, o que eu aprendi muito cedo na vida é que não é sobre a escolha, é o que você faz depois. Então, seja arte, seja dança, seja advocacia, seja virar piloto de avião, é zero sobre a escolha. É 100% sobre o que você faz depois que você escolhe. E a segunda coisa, cara, eu sou um economista que trabalhou numa empresa de tecnologia, que trabalhou no mercado financeiro, trabalhou numa empresa de tecnologia e hoje em dia é um dos principais nomes de publicidade no Brasil. Assim, cara, esquece, é 100% sobre o que você faz depois e você tem toneladas de chances de ajeitar a sua vida, de ajustar a sua vida, de levar ela para um lado que você nem sabia que existia, mas que agora te interessa e a gente tem tempo. Cara, eu vejo provavelmente
cara, pessoas de 13, 14 anos obstinadas por começar rápido, por já acertar de cara. E assim, cara, eu tenho 30 anos quase e assim, eu me sinto como eu me sentia quando eu tinha 18. E eu tenho certeza que eu vou me sentir exatamente assim quando eu tiver 50. E quando eu tiver 60, e quando eu tiver 70. Então, as pessoas precisam entender que elas têm tempo. E que elas têm tempo de explorar a possibilidade, de testar coisas novas, de aprender, de iterar, de mudar. E faz parte do processo da vida. Então, toda essa ansiedade de acertar de primeira e principalmente de acertar dentro do dogma dos outros, é uma vulnerabilidade tremenda que eu sei que está no coração dos jovens, nessa véspera de Sisu aí. Cara, acho que eu vou parar todas as crianças que eu encontrar, crianças não, pessoas de 18 anos não é criança, mas pessoas de 18 anos que eu encontrar pela rua para falar assim, Sisu, foda-se. Ah, vai fazer Sisu? Foda-se. Sisu? Foda-se. Vamos fazer um meme. Sisu, foda-se. É a minha cara lá assim, ó. Mas fala aí. Sim. Somos dois. Somos dois. Eu usei a faculdade pra tudo, menos pra aprender. Eu, assim, conheci gente, fiz conexão, fiz relacionamento, assim, mas o diploma em si, zero valor na minha vida. Zero, absolutamente zero. Inclusive, se você for ponderar o custo de oportunidade do tempo que eu investi pensando na faculdade, provavelmente o retorno da faculdade para mim é negativo. Então, e by the way, eu sei que várias pessoas ficam muito nervosas quando me ouvem falar isso, inclusive pares meus executivos. A Patrícia Esteves, minha amigaça, diretora de marketing da Fox Sports Brasil, ela fica revoltada comigo quando eu falo essas coisas. E by the way, eu sei que certas profissões precisam. O advogado precisa entrar na OAB, senão ele não consegue ser um advogado. O engenheiro, se for praticar alguma coisa estrutural ou que assina, precisa do CREA. O médico precisa, do CRM. Mas, cara, 90% das profissões para você ser feliz, encher o bolso de dinheiro e trilhar uma carreira que faz sentido para você, assim, o diploma da faculdade, ele deixa de ter algum serviço a partir do momento que você saiu da porta. E eu queria que mais gente entendesse isso. Vocês acabaram de me ver, eu vou pedir pro João colocar ali, eu esperando, cara, uns 5 minutos na frente de um painel de LED gigante aqui no aeroporto de Congonhas, que é onde a gente está com uma mídia rodando do CMO Playbook. E assim, é impressionante. O motivo que a gente tem mídia offline rodando é porque foi um bônus que veio com um deal que a gente fez com uma empresa. Então, assim, a gente não pagou por isso. E a gente meteu lá no meio do pacote, negociou bem, acabou levando, maravilha. Mas, assim, o motivo que eu desacredito tanto desse ecossistema é exatamente o que eu passei aqui nas últimas 2 vezes que eu vim para São Paulo na última semana. Eu não vi a mídia. Eu não vi até hoje não vi a mídia do CMO Playbook lá. Eu já vi gente que mandando foto, tem gente que tira foto na frente e me marca, mas até hoje eu nunca vi. Para eu ser impactado por aquilo ali, que está, em teoria, custando 50 mil reais por mês, em teoria, a gente não está pagando isso. Siri me interrompeu aqui. Cala a boca, Siri. E, teoricamente, custa 50 mil reais por mês. Se uma empresa terceira quisesse fazer isso, custaria isso. A gente está pagando bem menos. Agora, eu teria que passar no momento certo, porque rodam outros 799 ali dentro, não é um espaço meu de mídia. Eu teria que ser a pessoa certa para que aquilo fizesse sentido, porque a quantidade de pessoas que passam por ali que não são a pessoa certa, não são um alto executivo, é enorme. Eu teria que estar olhando pro outdoor, e todo mundo passa olhando pro celular. Se eu não tivesse a mídia ali, eu estaria passando olhando pro celular e não olhando para lá. Então, assim, cara, e com esse volume de investimento, você consegue fazer tão mais, mas tão mais na esfera digital, que eu desafio você, executivo, publicitário, começando a carreira, gerente de marketing, a testar, teste AB. E eu te desafio a encontrar resultados melhores fora do digital do que dentro dele, com uma mídia altamente segmentada, com um criativo que pode ser inclusive variado para diferentes variações da sua persona.
e segmentado com geolocalização, perfil econômico perfeito. Assim, fazer mídia offline em 2020 é um desrespeito à forma como a tecnologia pode se integrar nas suas iniciativas e minha experiência aqui, gritando, passando pelas mesmas dinâmicas que as marcas de vocês passam todos os dias. E eu queria de verdade que a gente criasse um momento e uma conversa mais séria sobre o quão errado é você estar colocando mídia onde ninguém presta a mínima atenção e o preço ainda é totalmente desproporcional ao impacto que gera. Essa é a conversa que eu queria ver a gente tendo. E só para fechar ali, que fomos interrompidos pela chegada do Uber, assim, 2020, se você está inserindo majoritariamente a tua verba em mídias onde o consumidor não está olhando, você está rasgando dinheiro, jogando dinheiro pelo cano do ralo. TikTok nosso explodindo, 40 mil visualizações, sem R$1 de mídia por trás. A gente estava debatendo há 2 segundos atrás a quantidade de pauta de visualizações da nossa mídia no aeroporto aqui. E a inexpressividade que esse formato tem. E assim, só mais um testemunho do mundo que a gente vive, da realidade que a gente vive. E até uma aspas aí, cara, se você não está produzindo criativo em escala para dentro do TikTok, você também está deixando mais um momento sociocultural grande passar na sua frente. E assim, eu vejo muito debate sobre, caramba, e se o TikTok flopar? E se daqui a pouco for tipo Vine, ou tipo Friendster, ou tipo MySpace, Orkut e deixar de existir? Não importa. Enquanto você tiver atenção em escala ali, capacidade de distribuir a sua mensagem 0800, sem R$1 de mídia por trás, você deveria estar fazendo uso disso para impulsionar a sua marca, para impulsionar seus objetivos. E se daqui a 3 meses deixar de ser relevante e os cenas do Instagram tomar o lugar dele, foda-se. Você se aproveitou daquilo enquanto aquilo ali era relevante e te deu uma exposição totalmente única. E além disso, te garanto que os aprendizados do processo de criação para ali dentro são transpostos para outros ambientes e para novas plataformas que vão surgir, de forma que na hora que apareça uma próxima, você vai ter muito mais capacidade de execução criativa do que alguém que está experimentando pela primeira vez. Então assim, win-win, começa a fazer. Eu acredito que stories de 15 segundos no Instagram são bons, spots de 30 no horário nobre são ruins. Um vídeo de TikTok de 7 segundos é bom e uma campanha de out of home no Brasil inteiro é ruim. E na hora que você começa a colocar esse tipo de coisa para fora, a gente volta naquele embate de vencer as estruturas internas. Você imagina o processo, e olha que lá na agência a gente tem pessoas de mercado extremamente capacitadas. A gente contrata todas as semanas executivos, diretores de estratégia de grandes agências, ou dos maiores grupos do mundo que não acreditam mais nesse modelo e vêm para cá porque acreditam no nosso, mas que entram num cliente que eu falei, que tem essa planilha de mídia interessante e precisam... O cara contratou a gente exatamente porque a gente faz diferente e a gente ainda tem que convencer ele a mudar a alocação de mídia. Na hora que a gente muda a forma de alocar, não, olha só, cara, tanto vai aqui para Facebook Ads, numa região geolocalizada, com um criativo específico, nativo daquela região que vai ressoar. Isso aqui vai para uma campanha de pre-roll no YouTube, com base em busca de intenção no Google e vai jogar nessa parte da geração de demanda. Depois a gente vai pegar quem assistiu 75% disso e vai fazer um remarketing para trazer o cara para dentro da sua loja. E o cara assim, não. A gente não pode acabar com o out of home do metrô. E faz sentido, cara. Esse xadrez de pontos de vista, de uma forma educada, é uma das coisas que mais eu gosto de participar. Pior coisa do mundo é 2 pessoas que durante 1 hora conversam e ficam babando a bola do outro e conversando e só concordando. Pô, isso é um tédio. Então, esse xadrez estratégico ali de uma conversa é super interessante. Inclusive, deve agregar 10 vezes mais para alguém que está ouvindo poder ver pontos de vista diferentes e depois poder tirar a sua própria conclusão, né? Mas agora,
highlight para mim, disparado, é o nível de compreensão que ele tem sobre o que ele está fazendo. Porque assim, ele de alguma maneira assustado com a reação das agências, com a falta de receptividade, mas ele não percebeu que a existência dele como formato de mídia e audiência alternativo mais barato e mais eficaz é justamente o início do fim do modelo publicitário tradicional. Então é óbvio que as agências não vão receber de braços abertos. Ele é um das centenas, dos milhares de produtores de conteúdo descentralizados que estão quebrando o formato de mídia que as agências operavam em cima, que não gera os melhores resultados para os clientes. Então é óbvio que ele vai ser rechaçado, é óbvio que ele não vai ser bem-vindo. Então é curioso alguém que está há tanto tempo ali e que conhece tanto do meio, ainda se surpreender com certas coisas, porque para mim é muito nítido. A existência do Luciano, junto com vários outros produtores independentes de conteúdo, é o começo do fim do modelo das agências. Ó o homem aí. Ô, garoto, e aí? Boa? Tudo bem? Pô. Beleza? Obrigado pelo convite. Imagina, cara. Bem... Eu achei maravilhosa a definição que foi assim: aguenta mais quem toma mais soco na cara. Não adianta você tomar meia dúzia de soco na cara e falar assim, puta, não é pra mim. Eu tomei 6, sabe? Não interessa, de repente tem que tomar 100 pra você resistir. Né? E isso está muito vinculado a propósito de uma geração, aquilo que você acredita, porque hoje, de certa forma, esse mundo multiplataforma possibilita que você, com um talento desconhecido, se transforme num grande player do mercado. Perfeito, e isso que você falou é curioso. A gente estava falando aqui, antes de ligar os mics, dos life coaches de 21 anos, né? E que é uma praga hoje em dia. E assim, sinceramente, tem certas palavras que ficaram manchadas, como propósito é uma delas, porque as pessoas usam a torta e a direita e tudo é propósito, e você precisa encontrar o seu propósito, e pessoas sem credibilidade nenhuma colocando isso para fora. Mas todas as palavras que você falou são absolutamente centrais para a felicidade humana. E é curioso observar, hoje em dia, lá na agência, eu devo ter 60%, 50% da agência millennial, né? Então, pessoas que nasceram ali nos últimos 25 anos. E é absolutamente interessante observar como esses novos profissionais, na escolha de um lugar para trabalhar, buscam propósito. Coisas que há 50 anos atrás, se você fosse perguntar para... Assim, isso não era nem cogitado. Na época dos meus avós, quando meu avô estava escolhendo, meu avô foi militar de carreira, assim, ele não escolheu aquilo ali por propósito. Esse aqui é o propósito da minha vida. Assim, sinceramente, e isso é um debate novo. E você sabe de onde eu acredito que isso veio? Essa é uma discussão absolutamente interessante. Do mobile. Há 20 anos atrás, as pessoas tinham duas vidas. Você era um ser humano quando você entrava pela porta do trabalho e você impersonava alguém ali dentro, alguém... Você incorporava um cara responsável, isso poderia ser diferente fora, mas ali você tinha que ser essa pessoa. Exatamente. Então, ali dentro você era essa pessoa. Você saía daquela porta, você estava com quem você ama, você estava com seus amigos e você se transformava. O celular, as plataformas sociais e a exposição que as pessoas se fazem ali dentro hoje em dia, acabou com essa barreira. Hoje em dia você está dentro do trabalho, mas você está com seus amigos num grupo de WhatsApp 24/7. As pessoas que estão dentro do seu trabalho, elas também te seguem no Instagram e elas te veem na balada, explodindo champanhe e dançando em cima da cadeira. Então, é real. Assim como se você é um triatleta e você gosta de dividir a sua rotina, elas vão ver o que você come, elas vão ver que horas você acorda. Então, o celular e a produção de conteúdo e o fato de que todo mundo hoje em dia tem um avatar digital, que são a marca que você constrói dentro das plataformas, acabou com essa distinção. E nesse processo de unificar o ser humano, de unificar alguém que antigamente eram duas personalidades em uma só, que é um processo que a gente passa hoje em dia, as pessoas começaram a ter a coragem de buscar se fazer as perguntas duras para direcionar a sua vida de uma maneira mais uniforme, para direcionar a sua vida de uma maneira mais única. Porque se eu não sou mais duas pessoas, se eu sou uma pessoa só, eu posso ter a audácia de querer fazer esse ser humano feliz. Então acho que essa é uma dinâmica super interessante que a gente tem visto e que eu vejo todos os dias dentro lá da agência. So I go in and I shine, got a golden state of mind, but I'm more than just a warrior.
trust issues and my gut tissues for real. I feel them bluffing when they show me a deal. Yeah, I'm from the youth, but I'm pursuing what I feel. Some got student loans, I got studio bills. I came in the game, now she pregnant. I don't rep the city, I'm a rapper, not a senate. A tendency to remedies to never be dependent. Coisas. Eu gosto muito de produzir conteúdo, adoro esses dias que a gente faz 1 milhão de coisas que a gente consegue fechar a agenda para que o João esteja nos eventos comigo. Tem muito evento que às vezes não dá, hoje foi um dia que dá para ele estar em todos. Às vezes é muito esquisito levar, sei lá, semana que vem a gente tem a inauguração do filme do Medina. E porra, trazer um videomaker para um lugar que tá a família do Medina e o cacete, assim, esquisito. Então tem lugares que não dá, mas hoje é um exemplo de um dia que dá para inserir o João em tudo, então gosto pra cacete. Vocês viram aí, o dia começou hoje foi 5 horas da manhã, né? 4h40 da manhã, saindo do Rio de Janeiro, Ponte Aérea para São Paulo, porrada de reunião, Leadercast, bate-papo com o Ivan Moré, agora fechando o CMO Playbook com a Leginer, amigaça, executiva, super próxima de mim, que eu admiro pra caramba. E agora estamos atrasados pro voo 8h10. Esse é o nosso? Não. Mas vamos chegar, aterrissar no Rio 10 horas da noite e amanhã tem mais. Como a gente vai melhorando, eu tô entendendo o que eu sempre fiz para vídeo, que foi dar pistas pro João aqui, que tá me filmando nesse exato momento, para que ele possa trabalhar criativamente, para que o time possa pós-produzir o criativo para uma determinada rede. Então eu contextualizo pro podcast com você no CMO Playbook. Cara, essa dinâmica tá ficando muito clara para mim. E no de hoje eu deixei várias pistas para você trabalhar criativamente aí, então se esbalda, filhão. É curioso, cara, assim, várias pessoas ficam debatendo, pô, tudo que eu coloco pra fora precisa ter uma qualidade tremenda, tudo que eu coloco pra fora precisa estar perfeito, e eu sei, por ser um praticante, e você por estar aqui também, sabe disso, porra, muito claro dentro da nossa equipe, o quanto a quantidade leva à qualidade. Assim, o fato de que eu coloco pra fora 6 podcasts por semana, 83 vídeos, 43 textos, permite que eu entenda a cabeça do consumidor e melhore o meu criativo com base nisso. Tá tranquilo, cara. Obrigado. E melhore o meu criativo com base nesse feedback. O time se aperfeiçoe, eu entendo as dinâmicas de trabalhar criativamente novos formatos, novas plataformas, para que o time possa pós-produzir mais fácil. Cara, volume, volume, volume. E o output disso no longo prazo, não no curto, é qualidade, é um conteúdo fora da curva. A nossa da Maraia, um beijo de volta pra ela. Beijo.